Ei gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer 7 receitas com ingredientes que iriam pro lixo. Vem ver! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi Ayana e aqui no meu canal querido a gente fala sobre veganismo, arte, autoconhecimento, espiritualidade, conexão com a natureza e muitas outras coisas maravilhosas. Se você não está inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever, assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você já está inscrito, deixa um joinha aqui para eu saber que você gostou e compartilha o vídeo com mais amigos para a gente fazer a nossa família crescer ainda mais, tá bom? Hoje eu vim dividir um vídeo muito legal com vocês, com 7 receitas veganas com ingredientes que iriam pro lixo. Isso foi uma das coisas mais legais que eu aprendi com o veganismo, que são formas inusitadas de usar ingredientes, né? O veganismo me abriu a porta para uma variedade muito maior de legumes, verduras, punks, inclusive partes, né, dessas plantas que habitualmente eu não comia, né, e que eu passei a entender que também eram comestíveis, né? Talvez não tivessem simplesmente um valor comercial, mas que eram maravilhosas, nutritivas, enfim, e serviam para fazer receitas incríveis. Então eu quero dividir algumas dessas ideias aqui com vocês, mas eu quero saber se vocês já fizeram essas receitas, então vai comentando aqui embaixo, tá bom? A primeira receita é de um leite vegetal, isso mesmo, um leite vegetal com ingrediente que simplesmente iria ser descartado. É muito comum a gente ouvir o argumento de que comida vegana é uma comida cara, e ele tem um pouco de razão se a gente pensar em comidas veganas industrializadas, mas essa receita é a prova de que o veganismo também pode ser muito acessível. Eu tô falando aqui do leite de semente de melão, gente. Sabe a semente do melão que a gente simplesmente tá habituado a jogar fora? Então, aqui a gente vai transformar ele num leite vegetal com um sabor bem adocicado, bem frutado, que fica muito legal para fazer smoothie, vitamina, sorvete, receitas doces. E ele é bem versátil. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro raspar, né, a semente do melão. A gente vai colocar no liquidificador e aí vai colocar água até cobrir, né? Eu costumo calcular mais ou menos uns 400 ml para um melão médio, tá? Daí a gente vai bater no liquidificador, você vai ver que ele vai ficando esbranquiçado, né? Quando você perceber que as sementes todas foram trituradas, a gente desliga e vai coar. Pode coar num pano de voar ou então numa peneira mesmo. E aí tá pronto o nosso leite de semente de melão, muito fácil, né? Outra semente que dá uma receita muito inusitada é a semente de mamão. Eu não sei se vocês sabem, mas essa semente é um excelente tempero. Vocês vão ver que ela fica muito parecida com a pimenta do reino na aparência, mas ela tem um gosto bem mais suave, né? Não tão apimentado. E a gente pode moer e usar como uma pimenta do reino mais suave, mas também dá pra usar em cima de saladas, como se fosse uma espécie de uma granola. Eu acho que dá um crocantinho assim que fica muito interessante. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai retirar a semente do mamão, daí eu coloco numa tigela e cubro com água para ficar mais fácil da gente limpar essa semente, né? Desprender esses pedacinhos de mamão que acabam vindo junto, tá? Com a mão mesmo eu vou tirando ali esses pedacinhos, tiro o máximo do mamão possível, né? Até sobrar só as sementes. Vou passar em água corrente e aí eu vou colocar numa assadeira. Daí a gente vai deixar no forno até ela ficar bem crocantinha. No forno aqui de casa leva uns 20 minutos. Mas fica de olho no seu forno porque cada um tem uma temperatura, enfim, diferente. Aliás, vocês vão ver que em todos esses vídeos que eu tô usando forno, eu sempre aproveito para colocar 2 ou 3 receitas de uma vez. Assim a gente economiza, né, na energia ou no gás. E eu acho que é uma forma muito legal da gente se organizar aí pra semana, já fazer várias coisas no forno. Depois que ficou bem crocantinho, a gente simplesmente tira, né, da assadeira, coloca num potinho e olha que parecidinha com a pimenta do reino que ela fica. A terceira receita que eu queria trazer pra vocês também é de uma semente. E essa é um pouco mais comum, um pouco mais conhecida, que é a semente de abóbora. Mas muitas vezes a gente compra ela pronta, né, no granel, no supermercado, vende em pacotinho. Então hoje eu vou ensinar como que você faz ela em casa, tá bom? Você vai pegar a abóbora, eu tô usando uma abóbora cabotiã, mas outros tipos de abóbora também servem, tá? Praticamente qualquer abóbora você consegue fazer isso. Eu vou cortar minha abóbora no meio e vou retirar as sementes. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o mamão, cobrir de água para conseguir tirar mais fácil a semente do restinho da abóbora.
Você vai ver que a abóbora ela é mais cabeludinha, assim, né? Então, na verdade, você vai tirando as sementes daqueles fiozinhos de abóbora. Separa num outro potinho. Quando você tiver com todas as suas sementes, a gente vai temperar. Então, eu vou colocar o sal, o azeite e a páprica defumada. Mas você fica livre para colocar o temperinho que você gostar. Eu acho que com lemon pepper também fica muito gostoso, só com azeite e sal, com pimenta do reino, com páprica doce, enfim. Usa a sua criatividade e coloca os temperinhos que você mais gosta. Daí vai misturar, colocar numa assadeira e também levar no forno até ficar crocante. Pra mim foi mais ou menos o mesmo tempo da semente do mamão, uns 20 minutos. E aí, olha o barulhinho que ela faz. E aí, obviamente, a gente vai comer como um petisco maravilhoso. A nossa quarta receita é uma receita maravilhosa que é o aluá de abacaxi. Eu já ensinei aqui no canal uma vez a fazer essa receita, mas também trago ela aqui hoje, porque é um refresco, né? Uma bebida fermentada que a gente serve gelada e que é feita com a casca do abacaxi, gente. Simplesmente o que iria pro lixo, né? Quantas vezes você já não deve ter jogado casca de abacaxi no lixo? E é um ingrediente muito legal, porque também dá pra fazer suco, também dá pra fazer chá, mas essa bebida, por ser fermentada, fica com um sabor muito diferente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai descascar o abacaxi normalmente, e aí o que eu gosto de fazer é picar essas cascas em pedaços menores, tá? Daí você coloca numa jarra de louça ou num pote de vidro bem limpinho, né, bem esterilizado. Vai colocar os pedaços, né, do abacaxi e vai colocar mais ou menos 1 litro d'água. Eu vou tampar essa jarra com um pano de voal, só para não entrar nenhuma poeirinha, nenhum bichinho, nada disso. E a gente vai deixar fora da geladeira, ali num cantinho da nossa cozinha que não bata sol, fermentando por 8 a 12 horas, tá? O tempo vai depender se sua cidade é mais quente, se é mais fria, né? Como é que tá a umidade. Então você vai observando ali e provando um pouquinho para não deixar passar do ponto. Depois desse tempo, né, de 8 a 12 horas, a gente vai tirar o voal e aí a gente vai colocar uns 5 cravinhos da Índia e um pedaço de mais ou menos uns 5 centímetros de gengibre ralado. Vai misturar, tampar novamente com o voal e deixar fermentando por mais umas 8 ou 12 horas, usando esse mesmo critério, né, que a gente usou da primeira vez. Depois disso é só a gente coar, colocar numa jarra bem linda e levar para a geladeira. Ela fica levemente com borbulhas, muito refrescante, com sabor forte do cravo com gengibre. Maravilhosa, vocês têm que fazer. A próxima receita é um caldo de legumes que a gente vai fazer com cascas de legumes que a gente iria jogar no lixo, né? Então você pode ir guardando aí ao longo da sua semana, né, a casca de vários legumes, cebola, batata, cenoura, aqueles talinhos do alho poró, sabe? Aquela parte verde mais escura, pedaços de salsão, enfim, você vai guardando todos os talinhos, né, as cascas que você não for usar. Eu gosto de guardar num pote no congelador, tá? E você vai juntando isso ao longo da semana. No final de semana, você vai simplesmente colocar para ferver. E aí eu gosto de dar uma temperadinha, então colocar um sal, umas folhinhas de louro, tá? Vocês vão ver que eu tô usando uns pedaços de cenoura também nessa, porque eu tinha uma cenoura que tava um pouco velha, então eu aproveitei para também transformá-la num caldo. E você pode, claro, acrescentar legumes inteiros, né, se você quiser. Mas a ideia é aproveitar aí todas as cascas que iam fora dos legumes da semana. Bom, daí a gente vai deixar fervendo esse caldo de legume para pegar bem o sabor dessas cascas. E aí depois é só a gente coar, vai desprezar, né, os pedaços e fica com esse caldo lindo, maravilhoso que você pode congelar. Eu gosto muito de congelar em forminha de gelo, sabe? E aí a gente fica com os caldinhos, tipo quadradinhos assim, só que naturais, sem ser industrializados. Muito legal, né? A próxima receita é muito maravilhosa e surpreendente. Talvez quem já esteja aí no veganismo há mais tempo já tenha ouvido falar, que é a nossa casca louca, gente. É uma carne louca vegana feita a partir da casca de banana. Eu já fiz essa receita aqui no canal, então eu vou explicar bem rapidinho pra vocês, porque é uma receita muito simples, na verdade. A gente vai pegar a casca de banana, retirar toda essa parte branca com uma colher, tá? Então você vai raspando a casca de banana, assim, não coloca muita pressão, simplesmente vai raspando essa carninha que fica, né, na casca, até ela ficar bem limpinha e bem fininha dessa forma, tá? Daí a gente vai fatiar bem fininho para parecer uma carne desfiada.
e vai colocar de molho no vinagre. Eu gosto de colocar ele por uns 10, 15 minutos. Depois vai enxaguar bem. Então, pra gente refogar, a gente vai picar uma cebola em meia lua, colocá-la para refogar num pouquinho de azeite. Quando ela já estiver dando uma murchadinha, a gente coloca o alho picado e depois vai acrescentar as nossas cascas de banana. Agora é hora de temperar. Aqui na minha eu tô usando a páprica defumada, que vocês já perceberam que a gente adora, o cravo, a canela, o orégano e o sal. Mas você fica à vontade, é claro, para usar os temperinhos que você gosta e que você tem na sua casa. Depois que eu temperei, eu também coloco uma lata de tomate pelado e vou deixar refogar e apurar bem, tá? Até esse tomate se desfazer e ficar um molho bem pedaçudinho e bem suculento. Daí por cima eu vou jogar uma cebolinha picada e tá pronta a nossa casca louca. Maravilhosa, né? E a última receita não podia ser outra coisa senão a famosa aquafaba, gente. Se você não conhece a aquafaba, ela foi uma invenção que revolucionou a cozinha vegana, criada por um chefe francês, por um cozinheiro, blogueiro francês, e que trouxe ali uma solução para um problema que nós veganos tínhamos, que era como fazer claras em neve, receitas que levam claras em neve, suspiros, soufflés, tortas muito altas, enfim. E esse cara teve essa sacada genial de usar a água do cozimento do grão de bico para fazer isso que ele chamou de aquafaba, que são as claras em neve veganas. Na real, é muito fácil de se fazer. A gente simplesmente pega o grão de bico em conserva e aí vai escorrer essa água do grão de bico, né, reservar, vai colocar numa batedeira. É importante ser numa batedeira, tá? Porque a gente não consegue fazer esse processo aí na mão. Pelo menos eu acho que seria muito impossível. Se alguém aí for testar, por favor, me conta nos comentários como é que foi, tá bom? Mas assim, mesmo que for uma batedeira mais simples, vai demorar, mas vai funcionar, tá? Eu já fiz uma batedeira bem antiga e super rolou. Demorou uma meia hora, mas rolou. Nessa batedeira que eu tenho aqui é bem rapidinho, em 5 minutos, a nossa aquafaba tá nesse ponto, né, de pico, que é quando você levanta, né, o batedor e ele fica assim, montado como um pico, né, ele não cai. Então a gente vai bater essa água até chegar nesse ponto, tá bom? E aí você tem as suas claras em neve veganas, que você pode usar para fazer suspiro, para fazer uma quiche, para fazer um soufflé, ou para fazer, como eu já fiz aqui no canal, mousse de chocolate de maracujá. Olha a textura desse mousse de maracujá, como é que fica? Ei, gente, o que vocês acharam dessas 7 receitas? Eu quero muito saber. Me conta aqui embaixo nos comentários. E me conta também se você costuma cozinhar com coisas que eventualmente a maioria das pessoas joga no lixo, tá bom? Eu acho que é um resgate muito importante, muito bacana da gente fazer e repensar sobre o nosso consumo. Quando a gente frequenta a feira, por exemplo, a gente vê o quanto de coisa que vai pro lixo, né, em termos de talos, de folhas, de coisas que não têm valor comercial, mas que são maravilhosas, nutritivas e deliciosas. Então vamos estender essa conversa aqui embaixo, me conta aqui quais são as receitas que vocês fazem e também se gostaram desse vídeo, é claro. Eu espero muito que tenham gostado, eu adorei fazer esse conteúdo para vocês e eu agradeço muito cada um de vocês que está aqui me assistindo, tá bom? Um beijo, amo vocês!